Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, nessas últimas semanas eu andei falando de algumas versões do The Sims que são um pouco diferentes e também desconhecidas até. Teve algumas versões que eu falei que são as versões portáteis, seja tanto para celular como videogames de mão, como PSP, e algumas versões spin-off do jogo. E os vídeos tiveram uma boa repercussão, então devido a isso, hoje eu quero trazer para vocês uma versão que vocês têm me pedido muito. Talvez muitos que vão assistir esse vídeo nem conheçam essa versão por estar acostumado apenas com os The Sims convencionais. Mas você que jogou vai se lembrar muito bem do que eu tô falando. Então antes de começar o vídeo, eu só queria reforçar que o canal tem um grupo no Discord. Então caso você queira entrar lá para fazer amizades ou dar ideia para vídeos do canal, todos são bem-vindos. O link vai estar aí na descrição. Mas enfim, sem mais enrolação, confira The Sims Busting Out. Como você deve ter percebido, uma das coisas que eu mais invisto tempo e também prezo aqui no meu canal é pela qualidade das edições. E no mundo atual, sinceramente não tem como você crescer um canal ou apresentar um vídeo sem ter uma boa edição. Então se você curte esse assunto ou quer ter um canal no YouTube e não faz ideia de como começar sua produção, eu te dou uma dica. Entra no site aí embaixo da descrição e entra pro time dos mestres da edição. O treinamento mais completo que vai te ensinar desde o básico até o mais avançado, a editar vídeos com formato profissional e dinâmico, usando tanto o computador quanto o seu celular, além de uma estrutura completa para você aprender a fazer artes criativas para o seu site, blog, miniaturas para o YouTube, stories e feeds do Instagram. Então não perca tempo, clica no link aí abaixo e corre lá. The Sims Busting Out é o segundo jogo da série The Sims para consoles, sendo lançado para o PlayStation 2, Xbox e GameCube. Nesse jogo havia dois modos para jogar, o modo Busting Out, que tem a gameplay baseada em missões, ou seja, diferente das versões que você está acostumado. Já o modo livre era o que mais lembrava a gameplay dos The Sims convencionais. E o mais legal é que a versão para PlayStation 2 você tinha a possibilidade de jogar online, mas infelizmente no dia de hoje, foi desativado devido ao tempo que foi lançado esses jogos e por ser um videogame muito antigo. O que não faria sentido nenhum, de fato. Então a história se baseia em torno de Malcolm Landgrab, que está atormentando a sua vizinhança, roubando itens em troca do dinheiro do aluguel, estilo Sr. Barriga. Porém ele fica meio que usufruindo da sua mansão. Sendo assim, o seu objetivo é completar cada nível de carreira e também ir cumprindo as missões de cada casa em que você fica enquanto avança nos níveis de emprego. Assim você vai desbloqueando vários itens para compra, comprando novamente a posse de todos os seus bens, tornando-se rico o suficiente para você expulsar Malcolm da sua casa. E há vários locais que os Sims podem visitar durante o jogo. Então reforçando um pouco o que eu falei anteriormente, Busting Out ele segue a mesma linhagem dos jogos anteriores, apesar de ter uma ideia um pouco diferente. Então como eu mesmo disse, ele possui dois modos principais de jogo. O modo Busting Out, baseado em metas, que permite que você desbloqueie novos recursos à medida que você completa objetivos específicos. E o modo de jogo livre, que é a forma de você basicamente estar livre. Pode criar sua família, então fazer com que eles façam sua própria casa. Então tem algumas coisas que seguem a mesma linhagem dos The Sims anteriores, como a forma que você precisa satisfazer necessidades, conhecido como os motivos nesse jogo. E essas necessidades são como comida, sono, interação e social. Então durante o jogo, os seus Sims eles vão conhecer novos amigos com personalidades diferentes, e eles serão capazes de desenvolver suas casas construindo e comprando novos objetos para elas. O novo modo de jogo, por mais que seja diferenciado, ele é um pouco mais complicado que o modo normal dos jogos da franquia, porque certamente as coisas vão ficando mais difíceis à medida que você avança. Isso porque você pode se mudar para as outras casas do bairro e visitar qualquer uma das anteriores para cumprir objetivos diferentes ou inacabados. Os objetivos do modo Busting Out também são geralmente relacionados como exigir que você avance duas etapas em uma única carreira. A dificuldade aumenta gradualmente, então se você for jogar, fique ciente disso. Uma boa parte do desafio vem da gestão dos motivos e carreira dos seus Sims, assim como no jogo original para PC. As necessidades dos seus Sims ficam constantemente esgotadas e você deve sempre cuidar para que elas não fiquem no vermelho, como fazer um jantar se seu Sim estiver com fome, Enquanto isso, para avançar no modo Busting Out, seus Sims eles também devem seguir caminhos de carreira, assim como no modo livre, encontrando um emprego no jornal e depois saindo de casa para ir trabalhar todos os dias. Então os dias de trabalho são apresentados da mesma forma que os jogos de PC fizeram, ou seja, seus Sims são obrigados a trabalhar em determinadas horas do dia, durante os quais eles simplesmente desaparecem nos jogos por várias horas, apenas para voltar para casa mais tarde, mais cansados e com fome de quando saíram. No entanto, para que você consiga avançar em uma carreira, você precisa fazer com que seus Sims vão trabalhar com bom humor, com todas suas necessidades preenchidas. Felizmente você não é obrigado a completar todos os objetivos para se mudar para uma nova casa em modo Busting Out e se livrar do cara que te atormenta no início do jogo. Você está livre para visitar qualquer uma das 10 habitações ou casa para que você possa cumprir todos os objetivos que o jogo possui e terminar ele. Porque é aí que está a diferença, porque o jogo tem um final. Inclusive tem até speedruns este jogo, mas se você jogar
jogador casual, né, isso não se aplica muito. Então o jogo ele pode render algumas horas de diversão, o que deve levar entre 10 a 15 horas se você for direto nos objetivos. Já o modo de jogo livre é um pouco mais aberto, né, ele se assemelha à versão original do The Sims, em que você pode criar família e comprar uma casa. E em seguida, né, assistir os membros da família interagirem e você vai ter o controle da situação. Como nos jogos anteriores, né, Busting Out ele apresenta interações sociais inteligentes e a famosa linguagem Simlish, que os Sims usam para se comunicar entre si. Algumas interações sociais elas parecem um pouco mais juvenis, ou seja, né, tem uma linguajar um pouco diferente apesar de usar o Simlish. Meio que é utilizado gírias, por mais que seja essa linguagem, ou uma linguagem um pouco mais brusca, no qual o seu Sim ele faz um gesto rude, então ele xinga com raiva ou pode até falar palavrões, o que são censurados no jogo, o que deixa o jogo bem engraçado. E em questões de música, o jogo é bem diferente também, já que ele apresenta uma grande quantidade de vozes diferentes, e também com uma fantástica trilha sonora, totalmente nova, composta por todos os tipos populares de música moderna, como o hip hop, o pop e o rock. Embora algumas das faixas de menu e a interface do jogo não seja tão interessante, seu Sims pode ligar rádios e aparelhos de som para ouvir paródias de músicas populares. Busting Out ele tem um visual um pouco mais colorido e simples que os outros The Sims, embora muitos de seus objetos e personagens são um pouco mais detalhados e usem mais cores. As versões de GameCube e PlayStation 2 do jogo parecem ter o mesmo nível de gráfico. Cada um apresenta móveis simples, cor meio pastel presente no jogo e modelos de personagens bastante detalhados para Sims. Porém a versão da Xbox é claramente a mais bonita, já que não sofre de nenhuma redução gráfica, embora tenha o mesmo gráfico de texturas de ambiente que as outras versões. As texturas são mais brilhantes, tirando um pouco aquela cor pastel presente nas versões anteriores. E uma coisa que diferencia, pode dar uma qualidade muito melhor, é o seu suporte de resolução 720p, e todas as três versões do jogo apresentam opções diferenciadas para personalizar a aparência dos seus Sims, incluindo um monte de diferentes penteados, camisas, calças, sapatos e acessórios. E você está livre para mudar a aparência dos seus Sims a qualquer momento dentro do jogo. Então falando um pouco da versão de PS2 do Busting Out, que suportava o modo online, funcionava da seguinte forma. O jogo permitia que você usasse seu adaptador de rede para PS2 para visitar os Sims de outros jogadores para conversar e trocar itens. Uma maneira interessante de aproveitar um pouco mais do jogo, se você terminasse com os modos single player. E caso sua versão fosse a versão de GameCube, o jogo suportava conectividade com o Game Boy Advance. Embora esse recurso não pareça muito importante, ele permitia transferir o seu Sim do GameCube para a versão do Game Boy Advance, que também tinha esse jogo, porém era bem mais simples. Mas comparando as versões dos jogos, as três versões são mais ou menos idênticas à maioria dos outros aspectos. Todas as três versões apresentam o modo Busting Out, o modo livre e o multiplayer cooperativo de 2 jogadores, que permite que você jogue através de qualquer um dos outros modos com um amigo, uma grande melhoria em relação aos modos multiplayer comparado ao jogo anterior da franquia. Falando um pouco das curiosidades desse jogo, o The Sims 3 e o The Sims 4 são os únicos jogos da franquia The Sims em que o Sims pode sair de uma piscina sem usar uma escada. No The Sims 2, The Sims Busting Out é um videogame comprável para os Sims jogarem. E esse é o único jogo para PlayStation 2 e Nintendo GameCube que requer uma conexão constante com o cartão de memória para jogar. Se ele fosse retirado, ainda que por pouco tempo, o jogo pausava e pedia para você reconectar novamente. E caso você fosse jogar no modo de 2 jogadores, você ia precisar de 2 cartões de memória, um para cada um. Esse game ele foi o primeiro da série a não ter uma versão para PC, aí depois veio The Herbs, né, com a mesma proposta. O suporte para multiplayer ele foi feito de forma diferente do que em qualquer outro jogo da série. Normalmente o jogador ele iria simplesmente aparecer e jogar com os outros. Entretanto, em Busting Out, o segundo jogador ele chega em um ônibus do seu memory card. Um grande baú aparece do lado de fora contendo todo o dinheiro do jogo de onde o jogador 2 veio. E o jogador 1 pode doar o dinheiro e quando salvar o jogo mesmo é salvo em ambos os memory cards. E bom pessoal, apesar de eu nunca ter jogado essa versão, eu tentei trazer o máximo de informações sobre essa versão do The Sims, visto que é bem difícil achar coisa sobre ele, porque é muito antigo e não foi tão famoso. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito e deixar um like para ajudar com o engajamento do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!